Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos aí para mais uma videoaula, questão do Enem. O interessante dessa videoaula, galera, é que eu vou mostrar para vocês o meu intuito com ela. Não é simplesmente resolver a questão, mas sim mostrar várias possibilidades de resolução de uma mesma questão, né? Então perceba, né? Um sítio foi adquirido por 200 mil, o proprietário verificou que a valorização do imóvel cresceu em função do tempo conforme o gráfico. Se tem um gráfico reto, cresceu, a gente chama de forma linear, isso é uma função do primeiro grau, né? Isso nitidamente é uma função do primeiro grau, beleza? Né? E a tendência de valorização se manteve constante. O valor desse sítio no 10º ano, né? Então aqui vai ser quanto, né? Então ele quer saber qual é o ponto, né, de altura em relação ao x quando ele vale 10, né? Então a gente precisa entender que esse gráfico na verdade está me dando informações em formato de tabela, né? Eu posso colocar em formato tabela aqui, que seria mais ou menos assim: eu tenho valor de x, valor de y, certo? Quando o x vale 2, todo mundo acompanha o número 2 aqui para mim, né? Quando o x vale 2, o gráfico me responde como o terreno vale 240 mil. O terreno é terreno, um sítio. Em 10 anos, eu não sei quanto vale. E além disso, tem uma outra informação aqui, né? Que é a informação inicial em 0, né? 0 significa quando ele comprou, ou seja, o início de tudo é no 0, né? 0 anos, digamos assim. No 0 ele custava, todo mundo olhando para essa pontinha aqui também, que eu vou colocar em azul aqui, ó. O 0 aqui, ele tem o valor de 200 mil, beleza? Então eu tenho essas três informações, na verdade eu tenho duas e uma está incompleta, então aqui eu tenho a dúvida da questão, certo? Então vamos lá, possibilidades de resolução. Humberto, apresenta para mim. Apresento, vamos lá. A primeira possibilidade eu vou resolver por geometria. Juro, Humberto? Juro. Eu fecho isso daqui aqui, puxo para cá e puxo para cá. Vocês nitidamente conseguem perceber agora, creio que vocês não vão ter dificuldade, perceber dois triângulos. Um triângulo menor que eu estou colorindo aqui, esse triângulo menor aqui, ó, desenhei ele para cá. E tem um outro triângulo maior, né? Tem um outro triângulo aqui maior. Entenda, o triângulo menor, né? O triângulo menor. Agora vocês têm que ter a malícia da matemática aqui. O triângulo menor, ele vai de 2 até 10. De 2 até 10, então aqui eu tenho 8 de tamanho. E esse pedaço aqui eu vou chamar ele de sei lá, H de altura. Eu não sei essa altura que vem daqui até aqui. Não sei quanto vale, certo? E eu tenho que o triângulo maior, ele vai do 0 até o 10. Então, se ele vai do 0 até o 10, então aqui de fato é 10. Certo? Aqui de fato é 10. E aqui já vai ser H, que é esse pedaço aqui, mais esse pedacinho aqui. E esse pedacinho é de 200 até 240 mil, então é 40 mil. Então vai ser H mais 40 mil, certo? Que eu tenho de 200 mil até 240 mil, 40 mil, certo? Então esse pedaço daqui até aqui vai ser essa interrogação que eu chamei de H mais o 40 mil, que é aquele pedacinho de lá, certo? Então eu monto dois triângulos, a gente chama semelhança de triângulo, são triângulos semelhantes. Então o cálculo se encerra simplesmente fazendo assim: base do pequeno dividido pela base do grande igual a altura do pequeno dividido pela altura do grande, que 40 mil, certo? E aí multiplicou cruzado, terminou a questão. 10 vezes H, 10H, 8 vezes H, 8H, e 8 vezes 4 dá 32. 32 e acrescenta os 4 zeros do final, vai dar 320 mil, né? Então, eu tenho aí essa situação, beleza?
8 vezes 4, 32, 1, 2, 3, 4. Isso aí é 40 mil, 40 mil. Isso, pronto. Passa esse H para cá, vai vir negativo, 10H menos 8H, 2H. E aqui, 320 mil. H é, passo 2 dividindo, 320 mil dividido por 2. Metade de 320 mil dá igual a metade de 320, vai dar 150, 170 mil. Correto? Beleza? Então, essa altura tem 170 mil. Aí você pensa assim, nossa, Humberto, mas não tem essa resposta. Claro, eu estou fazendo por geometria. Perceba, eu chamei essa altura de 170 mil, mas o valor aqui, ele está acima de, o H é daqui para cima, então isso aqui é H, certo? Que eu acabei de achar. Pera, se eu estou em 240 mil, então o valor de Y1, que é o valor procurado, de fato, né, é 170 mil que eu acabei de achar, mais 240 mil, certo? E 170 mais 240 mil dá exatamente, deixa eu fazer aqui, 170 mais 240 dá exatamente 410 mil. 170 mais, isso aí, peraí. Aqui, perdão, que eu falei 170, mas falei errado, 160, né? Então aqui, perdão, 160 mil, né? E 160 mil mais 240 mil dá a incrível marca de 400 mil. Então, o terreno ali, o sítio, né? O sítio, ele vai custar exatamente 400 mil quando ele tiver, quando for passados 10 anos, no 10º ano. Então, esse é um modo de resolução. Cuidado com essa parte final. Achou o H, você não achou a resposta final. Você tem que acrescentar com a quantidade que já estava aqui, ó, já estava no 240, certo? Então, essa é uma resolução. Resolução por semelhança de triângulos. Beleza? Tem outro jeito? Tem. Vou apagar tudo, você vai pausar seu vídeo, copiar agora, que eu vou começar tudo de novo em outra resolução, outro modo de resolução. Então, apagando aqui, pá. Então, qual é a outra forma de resolução? Vamos ver junto comigo. Atenção. A segunda forma que eu vou resolver vai ser a forma de função do primeiro grau, né? Função do primeiro grau. Como que seria o método função do primeiro grau? Toda função do primeiro grau é dada por y igual a ax mais b. Isso é uma função do primeiro grau porque é uma reta. A gente já tinha citado anteriormente que esse gráfico me fornece 3 pontos. O ponto K de cima, ele é 10 no x e y1 no y, né? Esse ponto um pouco mais abaixo, ele é o par 2, 240. Eu vou botar 240 que fica redondo, né? Não precisa de botar 240 mil. E por último, o ponto mais abaixo é o primeiro ponto. Ele começa, o x dele é no 0 e o y dele, ele é o par 0, 200 mil. Tá? Aqui vale ressaltar que está em mil. Então agora basta aplicar esses pontos na minha função, no meu formato de função. Mas quais pontos? Os pontos que eu tenho informação completa de x e de y. Substituindo aqui, por exemplo, se eu substituir esse primeiro ponto, lembre-se que antes da vírgula é x e depois da vírgula é y. Não se esqueça disso, por favor. Então, a primeira substituição vai gerar 240 igual a a vezes 2 mais b. A é incógnita, B é incógnita. Essa substituição não me levou a nada, digamos assim. Eu tenho que substituir o outro. Substituindo o outro, vai ficar 200 igual a vezes 0. 0 é o valor de x e 200 o y. Mais B. Essa expressão me levou a uma coisa interessante. O 0 cancelou o A. Consequentemente, eu descobri que 200 é o valor de B. B é igual a 200, certo? Né? Lembrando que isso aqui estava em 1000, então B é igual a 200 mil, certo?
Então, se o B é 200 mil, eu volto aqui na primeira expressão, né? E termino ela. Por quê? Ela estava escrito 240 igual a A2 é 2A mais o B, que é 200 mil. Vou botar só 200 aqui. Passo 40 ou 200 para trás, eu vou ter 240 menos 200 dá 40. Então, achei que o A vai ser 40 dividido por 2A vai ser 20. Então, eu acabo de descobrir que o A vale 20. E já tinha descoberto anteriormente que o B vale 200. Né? Na representação de 1000 seria 200 mil se você colocasse 1000. Ou seja, esse cálculo permite encontrar a função do primeiro grau, que ela é dada por 20x mais 200. Substituindo, né, os valores que eu encontrei na nossa expressão padrão de primeiro grau, dá 20x mais 200. Aí, diante disso, o que você faz? Você vai na pergunta derradeira. O que ele está querendo? Ele está querendo o valor se o x valer 10. Quando x valer 10, qual vai ser o valor do y? 200 vezes 10 mais 200. 20 vezes 10 mais 200. 20 vezes 10 dá 200. 200 com 200 dá quanto? 400. Mas lembra que a resposta é em 1000. Então, a resposta correta é 400 mil. Ou seja, mesma resposta obtida que é obtida anteriormente. Porém, essa aqui eu fiz a gente chama de equação da reta. Beleza? Beleza. E por último, a gente pode fazer, né, mais uma resolução aqui. Aí para isso eu vou apagar, beleza? Apaga tudo. Ok? Apaguei, bonitinho, pá. E o último modo de resolução que eu vou explicar para vocês é o modo tradicional regra de 3. Regra de 3 simples. Certo? Vou explicar para vocês que é possível a gente fazer por regra de 3. Beleza? Então, como que a gente vai fazer regra de 3? Regra de 3, basicamente, você vai olhar primeiro o que está acontecendo no eixo X, lembrando os pontos de destaque, né? E o que está acontecendo no eixo Y, lembrando os pontos de destaque. Então, o que eu estou querendo dizer? Olha só, olhando o eixo X, existem 3 números, 0, 2 e 10. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai analisar do 0 ao 2. Do 0 ao 2, cresceu quanto? Cresceu 2. Então, você bota assim, 2 se relaciona com o quê? Esse crescimento fez o meu gráfico ir de 200 mil para 240 mil. Então, aumentou quanto? Aumentou 40 mil. De 0 para 2 aumenta 2, de 200 para 240 aumenta 40 mil. Basicamente, essa é a ideia, certo? Por último, você analisa o outro salto. O outro salto veio do 2 até chegar no 10. Do 2 até chegar no 10 aumentou quanto? Aumentou 8, certo? E do 2 até o 10 no eixo Y foi de Y até... Foi de 240 mil até chegar a Y. Teve esse crescimento daqui até aqui, certo? Então, primeiro foi... Olha, entenda os 3 valores do Y e os 3 valores do X. Os valores de Y, de 200 para 240 e de 240 para Y1. Como Y1 eu não sei, você chama ele de Y1 menos 240. Esse foi o crescimento, o segundo crescimento, e o primeiro crescimento foi de 200 para 240, por isso que eu botei 40 mil. Então, isso daqui refere-se ao primeiro crescimento, esse daqui é o segundo crescimento. Pronto, montei regrinha de 3, dá certo? Dá certo. Sempre vai dar certo? Sempre. Toda questão de função do primeiro grau, você pode resolver dos 3 modos que eu expliquei aqui. Vai dar a mesma resposta, tem que dar. Vem comigo. Multiplicou cruzado, 2 vezes y1, 2y1. 2 vezes 240 mil, 480 mil. Igual 8 vezes 4, 32. 320 mil. Certo? Esse dos 480 passa para lá, né? Vai ser 320 mil
mais 480 mil. Isso vai gerar para a gente 480, 500, 800 mil. Né? É isso mesmo, 800 mil. E aqui você tem 2y1. 2y1. Passo 2 dividindo. Vai ser 800 mil dividido por 2, 400 mil. Resposta, mesma resposta que a gente viu anteriormente. Beleza? E assim eu encerro essa super videoaula que eu expliquei 3 modos diferentes de encontrar um dado a partir de uma equação da reta, de uma função linear. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, fique com Deus, bons estudos e tamo junto.